nesse especial. O Brenha já me veio todo especial. Hoje vamos falar sobre essa história de paz. Onde é que começa essa história? Será que é de agora ou será que é mais antiga, meu caro? Como o pessoal está dizendo, meu caro cabeça branca, porque ele já está de cabeça branca. Quando é que começa essa história, Brenha? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Bom Dia. Bem-vindo. É uma história interessante que começa, é claro, nos primórdios da humanidade. Essas coisas foram sendo adaptadas, foram tendo até mudados os dias e tal, e ajustadas para os interesses econômicos, sobretudo, né, dos povos atuais. Mas a história começa no Irã, na Síria, na Turquia, no Kuwait, no Iraque, países em que onde imperaram a Suméria, a Acádia, a Babilônia, a Síria, povos muito desenvolvidos na agricultura, na arquitetura, na astronomia, né? Que teve o primeiro rei chamado Hammurabi, que estabeleceu o dia de 24 horas, né? E 1 hora com 60 minutos, isso lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Onde esse grande império durou. E um grande rei foi o Nabucodonosor, aquele famoso que mandou construir para sua mulher os jardins suspensos da Babilônia, né? E o Iraque hoje era o que era uma cidade chamada Babilônia na antiguidade, e que era a capital de um estado, uma região, nessa região entre os rios, que remete ao Éden, chamada de Suméria. Então existia lá também na Babilônia um nome antigo chamado Acádia, e era justamente localizado onde hoje é o Iraque, né? Desde 1894 a.C., um povo chamado amorreus vive nesse local. Mas há mais de 4.000 anos na Babilônia, o filho do Nabucodonosor, veja que legal, né? Chamado El-Mesu, ele moldou o primeiro cartão em homenagem ao pai dele, né? Um cartão daqueles. Tudo começa ali, nas tabuletas sumerianas, na escrita cuneiforme. Então ele fez moldou o primeiro cartão para o Dia dos Pais num pedacinho de argila, e desejando o quê? Sorte, saúde e vida longa para o seu paizão, que era o rei, né, da Babilônia, Nabucodonosor, né? E aí existem outras versões interessantes, que é o dia 19 de março. O Dia dos Pais já foi 19 de março, porque era o dia de São José. Olha legal, o dia de São José é o pai de Jesus Cristo, ou seja, o pai na terra de Jesus Cristo, o esposo de Maria, né? E já foi também 16 de agosto, lá por volta de 1953, foi 16 de agosto, foi trazido para cá pelo Silvio Beringer, que é foi diretor do Jornal Globo e de uma rádio chamada Harmonia, né? E ele trouxe essa data para cá, 16 de agosto, para comemorar o Dia dos Pais, que já havia sido, quer dizer, que depois foi decretada por Richard Nixon, né, numa declaração, mas no dia 16 de agosto, né? 16 de agosto é o dia de São Joaquim, e o São Joaquim é justamente o pai da Maria, que é a mãe de Cristo, é o avô. Então é uma alusão ao pai na terra de Jesus Cristo, e ao seu avô, o pai da sua mãe, né? E aí, por volta de 66, passa a ser o terceiro domingo de junho, né? E depois, já na Guerra Civil Americana, uma senhora chamada Sonora Dodge, né, teve o pai morto na Guerra Civil Americana em 1909, e no século XX, primeira vez foi comemorado isso aqui no Novo Mundo, esta senhora que perdeu o pai na Guerra Civil Americana, junho de 1910, né, ela comemorou em 19 de junho, que era justamente o dia lá do nascimento do pai dela, né? 1910 foi o ano do cometa Halley, o ano que o cometa Halley fez a sua aparição, a sua trajetória no céu, apavorando o mundo todo, né? E hoje ficou o segundo domingo, né, no século XX, segundo domingo de agosto, mas nos Estados Unidos ainda é o dia 16 de agosto, né? Então, ou o terceiro domingo de junho, aliás, nos Estados Unidos. Em Portugal e Espanha, eles obedeceram lá
é uma outra data, 19 de março, e na Rússia 23 de fevereiro, que é o dia do patriota lá, do defensor da pátria deles. Então uma história bem interessante que remonta a tempos antigos, esse amor, quer dizer, essa grande devoção que os filhos devem ter com seus pais, e nesse dia, né, fazer tudo de bom e desejar tudo de bom para os seus pais. Poxa, quer dizer então que a história, quer dizer que não é uma data universal. Não existe, quer dizer, ela, pelo que eu vi aí, existe cada país, vários países, Exatamente, aliás, praticam num período ou lembram um determinado momento, não existe uma. Isso. E o próprio Elmezu, aqui, o filho do Nabucodonosor, que foi o primeiro que homenageou seu pai, não está descrito que dia foi, né? Se foi o dia do pai, do nascimento do pai dele, do dia do aniversário do pai dele. Não, um dia ele resolveu homenagear o pai desejando sorte, saúde e vida longa. Ao Nabucodonosor, e a gente sabe muito bem essa história, né? Você falou dos jardins. Ele casou com uma princesa que veio de um país onde havia jardins, né? Diz que era a tristeza dela. É interessante essa história. A história está cheia de momentos, e a gente sabe que Nabucodonosor era um cara terrível, né? Da Babilônia toda cercada, aqueles muros enormes, protegidos. Mas diz que ela chorava para se acabar e queria voltar, tinha uma saudade da terra. E ele resolve fazer os jardins suspensos da Babilônia para que ela parasse de chorar. E ele teve uma vida, no final da vida, enlouqueceu, alguma coisa assim, não é? O Nabucco. Quer dizer que ele é o primeiro cara a ser. Isso, exatamente. O primeiro receber a homenagem no Dia dos paizão Pais. a ser homenageado. E eu trago uma outra história interessante para hoje. Existe um tema, Robson, que está ressurgindo nas mídias hoje, que é o tema seguinte: Genesis is History. Gênesis realmente tem o peso histórico, este livro Gênesis, que relatos históricos, que precisão histórica esse livro pode ter em relação à história dos povos no nosso planeta. E a coisa tá pegando peso realmente, né? Por exemplo, a gente ouve falar de chuva de peixes, chuva de sapos, e eu achava isso um absurdo, sempre achei isso um absurdo, como... isso é uma fantasia. Quer dizer, tal. Mas veja bem, o que me surpreendeu bastante, eu vou trazer essa dica para vocês hoje aqui para a gente Olha, eu encerrar. sempre peço o livro, que tu me veja tuas fontes para que o pessoal possa procurar. Isso, e hoje eu trago a fonte que é o canal History Brasil, que é o History, que no YouTube tem esse episódio, né? Tá lá, episódio completo. Como é o nome do episódio? É uma série chamada Inexplicável, apresentada pelo William Shatner, que é o Capitão Kirk da nave, né, da nave estelar, do Jornada nas Estrelas. Isso. Então é um programa dele, um episódio chamado de Fenômenos Meteorológicos Misteriosos, onde cientistas atuais ainda estão tentando uma explicação lógica, viável, entendível para esses casos aqui, né? Para o caso dos tornados, para o caso do próprio efeito borboleta, raios na forma de bolas, raios globulares que aparecem e desaparecem, né? Máquinas para controle climático, uma coisa que o próprio Nikola Tesla já imaginava isso há muito tempo atrás. Mas o que mais me chamou a atenção como biólogo é o seguinte: a chuva vermelha da Índia, de Kerala, em 2001, por aí, essa eu já conhecia, já sabia mais ou menos um micro-organismo que vinha junto com a água e ficava a água vermelha. Ele já associava ao sangue de uma deusa, né? Isso seria alguma coisa parecida, porque houve aquele fenômeno também que Moisés, que é citado lá, que tocava o cajado na água, e hoje falam-se que existem fenômenos com determinadas algas ou coisas assim, que tem algas, acho que as rodopícias são vermelhas, né? E que podem mudar também a cor da água dos rios e das chuvas também. E aí, nesse documentário, de forma bastante séria, né, eles colocam os cientistas, meteorologistas, para tentar explicar
chuva de peixes e de sapos vivos em determinados locais, em determinadas regiões, e periódico, todo ano, sazonal. Todo ano tem aquela chuva, primeira chuva de tal mês, e que vem aqueles peixes vivos, e a comunidade já sabe, sai catando, esse dia não precisa pescar, e sai botando os sapos para fora também. Eles saem da água? Não, eles caem do céu. Caem do céu? Caem do céu. Parece uma coisa... Eu gostaria até de que as pessoas assistissem esse vídeo, né? Episódio completo, inexplicável, a série, com William Shatner. Fenômenos meteorológicos misteriosos, do History Channel Brasil. São 43 minutos, mas de coisas assim, interessantíssimas. E eles estão achando, Robson, que porque os peixes caem vivos e os sapos caem vivos, né? Eles já estão imaginando, como não tem uma explicação lógica para isso, e nem o fenômeno meteorológico, eletromagnético, eles já estão imaginando coisas, digamos, fabulosas, coisas inimagináveis no meio cientista, do meio dos cientistas, como fosse uma espécie de portal, uma espécie de buraco de minhoca, uma espécie como os peixes somem realmente na água e aparecem no ar e caem do ar vivos e as pessoas coletam. Fiquei curioso. Entendeu? Quer dizer, uma história muito difícil de acreditar. E a primeira pessoa digamos, que desacreditaria seria eu, um biólogo. Poxa, mas como isso? Eu sei que os peixes nascem de lagos secos, em Tutóia, por exemplo. Lá as lagoas secam, passam 1, 2 anos seco, aí depois se enche novamente, mas ali estão os ovos, as larvas. Não é que cai do céu, mas existem esses relatos. Aquele peixe, por absurdos exemplo, que cai do céu. Como é que é o nome, meu Deus? Tem um peixe que tem uma carapaça que parece muito até com desenhos, com filmes que a gente viu aí. Como é que é o nome do cascudo? Cascudo. O cascudo, isso. Por exemplo, ele se fecha, ele se alimenta, alimenta, e quando a água vai começar a faltar, ele mergulha na areia e fica lá. E numa espécie de hibernação. Incrível isso. Você pode esperar até o próximo inverno. Quando até sentiu a água, ele vem... Ele volta. Isso. Esse cascudo parece que é o que chama bodó também. E que na França é um prato chique lá, esse cascudo. Bem preparado, Meu pai, então, adorava esse prato chique aqui, porque ele comia cascudo, a gente ficava só olhando aquela coisa esquisita, aquela carapaça enorme e aquela carne preservada ali dentro, naquele espaço. Incrível. Parece que tem que cortar até com um tesourão, porque muito é duro difícil, pra caramba, desmontar ele vai buscar lá dentro. Tudo uma natureza muito bem adaptada, né? O bichinho adaptado para essas circunstâncias. Até hoje eu fico admirado com essa criação. Pois é, então vamos trazer detalhes desses vídeos que a gente assiste por aí nas próximas... Né? E você tinha uma sugestão, como é pra gente? Pois é, eu tenho uma sugestão, meu Deus, aqui, qual é que eu te falei aqui? Bem, você falou do Papai Noel, já que falou de papai, sim, que a gente volte, mas a gente vai fazer isso em outro programa, de Papai Noel, sobre a história do Papai Noel, que é mais antiga do que a gente imagina. Isso, a gente sabe que Papai Noel, por exemplo, já em tempos modernos, era verde. E a Coca-Cola foi que mudou a cor do Papai Noel, gente. Para vermelho, a cor da Coca. Foi assim, aquele desenho. Era um homem que era um bonachão, bebia que só. E o Norman Rockwell, que era o melhor pintor americano da história, eu ouvi falar sobre o Norman Rockwell faz muito tempo, ele que desenhou aquelas primeiras, que era o Papai Noel, as crianças com aquelas sardas e tal. Bem, então vamos colocar o Papai Noel aqui, mas tinha outra coisa, eu não me recordo agora, que eu queria colocar na pauta. Vamos fazer isso semana que vem? Sempre novidades. Tá bom, meu caro. Olha, eu vou agora ver essa coisa do peixes caindo do céu. Isso. Tenho certeza que os ordens aí vão ficar curiosos. Tem que ir no... Hoje eles colocam no YouTube, né? Isso. Você viu isso no YouTube? Exatamente. Inexplicável o nome da série. Inexplicável. E séria realmente. Os cientistas renomados de universidade, de instituição de pesquisas do mundo todo falando sério. Imagina um cientista colocado na parede, como é que ele vai explicar isso? Ele, gente, olha, os peixes realmente caíram, os sapos caíram do céu junto com a chuva, mas a chuva a gente sabe de onde veio, mas os animais a gente não sabe de onde veio. Gente, então hoje Brenha trouxe pra gente aqui uma provocação para que vocês possam agora buscar essa informação. Meu amigo, bom final de semana para você, que Deus te abençoe nessa tua caminhada, nesse teu deslumbrar e compartilhar. Eu acho que não há forma melhor, Brenha, de se imortalizar que não seja passando adiante
conhecimento. Isso. E a gente não desistir logo desses assuntos fantásticos, Isso. porque hoje, com a ideia das fakes, você vai perder muitas verdades interessantes, Achando que é porque fake. um ou outro, entendeu, colocou isso é como fake. sendo fake. Aí pronto, você já desiste daquela possibilidade. Isso não é bom. A gente dá um tempo. Vai para o intervalo, volta semana que vem com o nosso amigo Sérgio Brenha. Ok. Tá?